Olá, boa noite a todos os cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Facebook. E hoje é um dia muito especial, né? Estamos começando a semana com a estreia desse programa no Radar da Cultura. Mais uma estreia, estamos aqui também, especialmente hoje na Sala de Leitura da Cidade das Artes, para receber todos vocês. E antes da gente chamar a nossa mediação, os nossos convidados, eu gostaria de fazer um breve convite a vocês todos a conferirem todas as nossas redes sociais, além do Facebook, aqui onde vocês estão assistindo essa live. Nós temos também uma programação completa no YouTube. Então, a sugestão que eu faço é que vocês se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações e confiram também a nossa programação no nosso Instagram. Temos uma programação completa de lives sobre filosofia, gastronomia, cinema, literatura, enfim, diversas linguagens artísticas. Bom, sem mais delongas, hoje o tema é mais do que especial, um tema necessário, né? O bate-papo de hoje vai falar sobre o valor do livro, tributação e custo Brasil, com a mediação da Renata Costa, ela que é gestora de livro e leitura da Secretaria Municipal de Cultura, o secretário municipal de Cultura aqui da cidade, do Rio de Janeiro, Adolfo Conder, Áureo Ribeiro, deputado federal, Bernardo Gurbanov, presidente da Associação Nacional das Livrarias, Daniel Homem de Carvalho, ele que já é uma presença cativa aqui conosco, que é advogado e professor de Direito, e Luiz Gustavo Bichara, advogado e especialista na área tributária. Bom, fiquem todos à vontade, e aquele lembrete de sempre, a live é viva, é importante que vocês participem, façam perguntas, interajam entre si, porque o espaço é nosso. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Renata. Boa noite. Oi, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Bom. Boa live a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Como o Guilherme falou, hoje é uma noite especial porque nós vamos tratar de um assunto premente, importante, né, para a gente que é da área do livro, leitura, literatura e bibliotecas. E hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, que prevê o fim da isenção da contribuição para os livros, enviada para análise do Congresso em julho. A primeira parte da reforma propõe a unificação da cobrança do PIS/PASEP e do COFINS em um novo imposto sobre o valor agregado, com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. A alíquota desse novo tributo seria de 12%, segundo o Ministério da Economia. Então, a gente trouxe um time maravilhoso para conversar com a gente sobre isso. O nosso secretário Adolfo Conder, secretário municipal de Cultura, como o Guilherme falou, o deputado federal, Áureo Ribeiro, que também faz parte da Frente Parlamentar Mista de Livre Leitura na Câmara dos Deputados Federais, Bernardo Gurbanov, presidente da ANL, nossa conhecida entidade do livro que olha pelas livrarias no país, Bichara, que é advogado, também tributarista, e o Daniel Homem de Carvalho já chega aqui também para conversar com a gente. Então, para a gente começar essa rodada, já que são as pessoas todas, né, vão falar a respeito das suas experiências sobre esse tema, eu vou começar com o secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, para ele dar as boas-vindas para vocês. Ele também vai entrar numa mediação assim com Bernardo, Áureo, Bichara e Daniel. Boa noite, secretário. Boa noite, Renata. Um imenso prazer em receber tão ilustres convidados aqui. Nosso deputado Áureo, amigo especial, representante da bancada do Rio de Janeiro, pessoa que tenho profunda admiração porque tem, nesses últimos tempos, lutado muito pela cultura do nosso Estado, teve uma participação importantíssima agora na aprovação no Congresso Nacional da Lei de Auxílio Emergencial à Cultura, chamada Lei Aldir Blanc. Então, tem sido um defensor da cultura, e logo que a gente pensou esse tema, tanto eu quanto a Renata, dissemos, vamos chamar o deputado Áureo, e mais feliz ainda de saber que ele faz parte da comissão na Câmara de Deputados de Livre Leitura, portanto, então, soma mais ainda a esse debate. Saudar meu amigo de muito tempo, meu amigo de colégio,
vejam só, nosso querido advogado Luiz Gustavo Bichara, amigo especial, muito bom te ver aqui, Bichara, profundo conhecedor de direito tributário, então soma muito, conselheiro nacional da OAB, então tem também uma articulação nacional importante, e acho que nesse tema traz uma importância fundamental para a gente. Saudar o nosso presidente Bernardo. Obrigado, Bernardo. Sei que esse tema é um tema muito caro para você, portanto, a gente fica muito feliz aqui de poder ver você aqui participando conosco, aqui, representando a ANL aqui como presidente. Mas eu queria já levantar a bola aqui nesse nosso debate, porque esse tema foi um tema, nas últimas semanas, nos diversos jornais, revistas, enfim, na internet, muito se falando dessa questão do livro, que é uma questão nobre num país que temos um desafio enorme, e aqui na cidade do Rio de Janeiro não é diferente, uma cidade que tem 650 mil alunos no ensino fundamental, 1.540 escolas públicas, a maior rede de ensino da América Latina. A gente sabe o quanto é desafiador esse tema, porque quando a gente fala de tributação, a gente não está falando só para a gente que vai comprar o livro, mas, obviamente, também para o poder público, enfim, para o incentivo da questão da leitura, dos desafios que o poder público tem. Então, eu queria, no primeiro momento, ouvir um pouco do nosso deputado Áureo, deputado. Como é que está essa história no Congresso? Como é que está essa história em Brasília, né? Para depois a gente passar aqui para ouvir um pouco da impressão, tanto do Bernardo, quanto da impressão tributária e de como se dá isso do ponto de vista tributário do Bichara. Boa noite a todos. Quero aqui saudar a Renata, que está mediando essa live, junto com Adolfo Conde, secretário municipal de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Aqui saudar o Bernardo e o Bichara. Acho que a gente também tem que entender que a gente vive um momento diferente no Congresso Nacional. Nós estamos votando as matérias online, né, com pouco debate no plenário da Casa e sem participação da sociedade civil. A Câmara dos Deputados não está liberando a entrada. A gente tem até alguns debates que o deputado pode ficar no plenário, mas ele é feito de forma online, com pouca participação, onde que impede a participação da sociedade civil na Casa do Povo. Essa reforma tributária chegou, começa a se criar comissões para fazer discussão, a comissão no Congresso Nacional, para discutir um tema muito caro para a sociedade. Eu sou defensor da votação da reforma tributária ser pós-pandemia, quando tiver a presença de setores da sociedade, do setor empresarial, da indústria, para que esse debate possa ser amplo e legítimo no Congresso Nacional. Essa é a primeira tema que a gente tem que abordar. E fazer uma discussão ampla como um problema desse hoje, de tirar hoje o livro das isenções concedidas, seria um absurdo para a sociedade e para o nosso país. Verdade, é verdade, deputado. Assim, para começar, né, que a sociedade se envolva, né, dentro dessas discussões. E nós, agora vou continuar a rodada aqui, vou falar um pouquinho com o Bernardo, para ele falar um pouco sobre como é que isso impacta, né, a partir das entidades do livro, né, não só a ANL, mas se você também traz notícias da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, como é que as entidades do livro estão entendendo o impacto que isso pode causar, Bernardo? Olá, boa noite a todos. As entidades do livro estão alinhadas no sentido de rejeitar claramente esta proposta, porque o impacto calculamos, ainda não cientificamente, mas calculamos que pode chegar até 20% no preço de capa dos livros, e isto somaria digamos assim, já o que podemos identificar como uma verdadeira tragédia nacional, que é a pouca circulação que o livro tem, os baixíssimos índices de leitura, e sabemos que a contribuição do livro, nesse sentido, é fundamental
para a circulação das ideias. O que nos espanta é que o país já conta com um arcabouço legal que, de um lado, protege o livro, haja visto o artigo dos impostos, haja visto o artigo 150 da Constituição, e temos legislação, no mínimo desde 2003, que marcam os caminhos para que o poder público possa implementar políticas não só de estímulo à leitura, senão de fortalecimento de toda a cadeia produtiva do livro. Nós temos, em 2018, ou seja, recentemente, sancionada a lei da Política Nacional de Livro e Escrita, que deixa claramente os instrumentos que sinaliza claramente os instrumentos para implementar políticas que mudem o quadro tanto da leitura como da circulação do livro no país. Então, nos espanta que o governo faça uma proposta desse tipo. Sim, entendemos que é necessário simplificar os mecanismos de tributação no país, mas utilizar artifícios como a contribuição social, e aqui já deixo a pergunta para os tributaristas, digamos, entendendo que a contribuição social não seria um imposto, sendo que é um tipo de tributo e é, portanto, obrigatório, de modo que não tem, desde o bom senso, falo como leigo, mas desde o bom senso, acho que ainda temos bom senso, fica muito difícil entender este tipo de proposta. Portanto, esperamos que possamos sensibilizar tanto os legisladores quanto o próprio Poder Executivo e a opinião pública no sentido de proteger, digamos, e valorizar a presença do livro na sociedade. Obrigada, Bernardo. Então, já vou direto, secretário, para o Bishara, porque a gente fala aqui de tributação, setor do livro, 12%. Bishara, como advogado, você pode esclarecer as pessoas que estão nos assistindo agora, que não entendem muito dessa linguagem, como é que aconteceria essa tributação no setor do livro-leitura? Boa noite. Boa noite, Renata. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao honroso convite que me foi feito aqui pelo meu velho amigo Adolfo, ilustre secretário municipal de Cultura, agradecer a você, saudar o deputado Áureo, grande liderança do Estado do Rio de Janeiro, saudar o Bernardo, lutador aí por uma bandeira tão digna quanto a cultura nacional, como todos aqui, né? Em primeiro lugar, claro que eu me associo a tudo que foi dito por vocês, mas acho que me cumpre uma... nós perdemos o áudio do Bishara. O meu não? O meu tá ok? Ok. Tá ok. Bishara, nós não estamos show. Alô? Acho que tá ok, escutando, né? Bem, Bishara. Tá ok, Bishara. Então, deve ser algum probleminha lá na Renata. Então, o que eu ia colocando é o seguinte, embora eu concorde enfaticamente com tudo que foi dito aqui anteriormente, eu acho que me cumpre o papel de uma análise técnica a respeito da proposta do governo federal, e aí eu quero invocar talvez uma premissa que talvez não seja muito simpática, talvez não seja o que todos querem ouvir, mas eu preciso ser franco aqui. Nem tudo que incomoda é inconstitucional, né? Então, a tributação do livro incomoda muito, eu acho que deve ser combatida, mas não acho que ela seja inconstitucional, né? E aqui me permitam uma explicação rápida. Não há dúvida que a Constituição alberga uma imunidade sobre os livros, papel, jornal, aliás, uma imunidade que vem desde a década de 40, né? Até uma história curiosa, não sei se todos sabem, mas isso deriva de uma ideia de Jorge Amado, né? Jorge Amado, que foi constituinte, plasmou essa imunidade na Constituição Federal de 46, e ela foi reproduzida na Constituição de 88, no artigo 150, mas é uma imunidade concernente a impostos, né? Portanto, ela não protege a venda de livros da tributação sobre contribuições. Contribuição é uma coisa
um pouco jabuticaba, né? Dá para dizer que a gente só tem isso no Brasil, e no fundo, elas nada mais são do que um astuto mecanismo da União Federal para poder arrecadar sem participar do Pacto Federativo, sem dividir com União e município as parcelas que lhes cabem, né? Portanto, poder fixar essa premissa inicial. Infelizmente, não é inconstitucional, né? No entanto, claro, é muito incômodo, e desde 2004, pela Lei 10.865, a alíquota de PIS e COFINS sobre a venda de livro é zero. O que acontece é que hoje a gente está nesse debate sobre a reforma tributária, a gente tem duas propostas de emenda constitucional apresentadas no Congresso, a PEC 45, oriunda da Câmara dos Deputados, e a PEC 110, oriunda do Senado, e o governo federal, ao invés de participar do debate sobre essas PECs, apresentou um terceiro projeto, que eu reputo muito infeliz, que é o da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, e no âmbito dessa proposta é que se revoga, então, a isenção que vigora desde 2004. Né? Embora seja constitucional, eu acho que há uma série de argumentos jurídicos e econômicos que recomendam que não se faça essa tributação. Né? Acho que há bastante argumentos. Não quero tomar demais o tempo aqui dos demais na live, mas talvez na próxima rodada a gente possa fazer uma explicação dos argumentos daqueles que defendem a tributação e, de outro lado, os argumentos técnicos que devem servir para desmontar a ideia dessa incidência. Secretário, quer complementar com eles? Eu acho que eu queria, e muito se tem dito, quer dizer, nós estamos falando de mais 12%, é isso, Bichara? E, Bernardo, quanto isso, se fizeram as simulações, o quanto isso impactaria na ponta, né? Quer dizer, na distribuição dos livros, e aí a gente fala, enfim, obviamente, na democratização da leitura, que é o principal argumento contra esse projeto. O quanto isso impactaria na ponta para o comprador, né, do livro? Adolfo, tem ideia disso? Eu acho que vai depender muito da estrutura de custo da editora, mas seguramente é mais de 12%, porque a diferença aqui não é 0 para 12, né? A diferença aqui é 0 para 12, também nos serviços agregados, então, por exemplo, frete, tudo isso vai vir carregado de 12, né? Então, eu estimo que seja alguma coisa na ordem de 15%. Não sei se o Bernardo tem esse número cravado, mas depende um pouco da estrutura de custo da pessoa jurídica, entendeu? Mas é mais de 12%, com certeza. Eu vi muita gente falando em torno de 20%, né? Quer dizer, deputado, explica para a gente como é que se dá isso no Congresso, uma tramitação dessa, como é que se dá, qual é o tempo disso, quer dizer, temos audiências públicas para discutir, quer dizer, um projeto de lei desse, quer dizer, para quem está nos assistindo, a gente tem muita gente, em especial aí a turma que trabalha com a Renata, que são nossas gerentes de biblioteca, são inúmeras bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro, espalhadas aí pela cidade, da Zona Oeste, passando pela Zona Norte, Centro, Zona Sul. Como é que se dá essa tramitação no Congresso de um projeto desse? Quer dizer, existem audiências públicas, Bernardo vai poder lá discutir, o Bichara pode ser chamado, para a pessoa leiga que não conhece, que está nos acompanhando, como é que ela pode acompanhar a tramitação de um projeto desse? A gente tem um regimento na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quando se tem a apresentação de uma PEC que precisa recolher assinaturas para ser apresentada, ela se cria no Congresso uma comissão especial para discutir a matéria. A PEC 45, que é de iniciativa da Câmara dos Deputados, já teve várias audiências públicas, como a PEC 110, que também é de autoria do Senado Federal. Quando o governo manda outra matéria para ser discutida, cabe novas audiências para que possa ser ali debatido todos os pontos do projeto apresentado. Nós acreditamos, Adolfo, e todos aqui, Bichara, Bernardo, Renata, que essa matéria é uma matéria que tem que ser discutida no momento que possa ter a presença da sociedade na Câmara dos Deputados, para que possa ser amplo o debate. É um tema muito importante para a sociedade, é um tema vital para a economia
brasileira, a gente não tem um consenso ainda, nem da Câmara e Senado e governo, que precisa ser bem debatido para que a gente não possa errar e prejudicar a economia brasileira. Reformas precisam ser feitas no Brasil. É importante não só a reforma tributária, mas temos outras reformas que precisamos discutir no Congresso Nacional, mas precisamos fazê-la com cautela, com amplo debate, é o que eu defendo e defendi na semana passada de reunião com os líderes do Congresso para que a gente possa debater a reforma tributária quando a Câmara voltar o seu presencial. Muito se discute, volta às escolas, vamos voltar às aulas, vamos ter alunos dentro da sala de aula, mas mais importante hoje do que ter alunos na sala de aula é ter deputados no plenário, né, ter as excelências no plenário para fazer discussão, para depois pensar outras matérias importantes para o Brasil. Obrigada, deputado. Muito obrigada. Bernardo, você quer complementar, Bernardo, sobre a questão desse percentual que ele... Sim. Intrasetor se fala em um aumento de até 20% no preço de capa. Não, como eu disse no início, não temos uma pesquisa ainda técnica suficientemente aprofundada, mas se trabalha com esse número aproximadamente. O que eu queria acrescentar também é que, quando foi zerado o PIS/COFINS, a alíquota do PIS/COFINS em 2004, de lá para cá, o preço do livro a valores constantes caiu mais de 30%. Então, isso é um fato comprovado, sim, por pesquisas, estão junto com a Câmara Brasileira do Livro e o ISNEL. Essa sim é uma pesquisa, digamos, científica, e se tivermos que enfrentar novamente uma situação de alíquotas, já não de 9% e 25%, senão de 12%, imaginem vocês o impacto que isso vai ter ao longo dos anos. Então, é realmente muito, muito grave esta proposta. Eu acho que o governo não conseguiu avaliar corretamente este impacto e precisa revisar sua posição. É imperioso que o ministro Guedes revise esta questão, sem falar não só do impacto econômico, senão do impacto em relação ao valor simbólico do livro, que nada mais é do que aquilo que representa o livro como produto cultural, e o aporte que ele faz para a circulação das ideias, a produção de conhecimento, a educação em geral. Então, eu digo que a alíquota de 12%, se for aplicada para o livro, vai fazer o Brasil pagar caro. Verdade, é verdade. E você falou, o secretário, o deputado Bichara, vocês todos falaram sobre democratização do acesso ao livro, sobre o valor simbólico do livro. São dois eixos, por exemplo, que estão dentro do Plano Nacional do Livro e Leitura, sem contar a formação de profissionais que trabalham com livro e o aquecimento do mercado editorial. Ou seja, a gente tem todas as cadeias do livro envolvidas nisso, a gente tem as bibliotecas todas brasileiras, as bibliotecas públicas, comunitárias, algumas prisionais, bibliotecas espalhadas pelo país, que também vão sofrer esse impacto, porque precisam da modernização daquele acervo, porque precisam democratizar o acesso. Então, são as bibliotecas, são as livrarias, é o próprio mercado, né? E nós temos no Ministério do Turismo hoje o Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e dentro dele tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Talvez, deputado, aí talvez seja para você essa pergunta, nós possamos, junto com a Frente Parlamentar do Livro, buscar articulações com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas em relação a isso, né? Claro, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que não é se a carga é 12%, se ela vai chegar a 20%. É que a gente vai ter, primeiro, perda de emprego, porque a gente vai diminuir livros impressos no nosso país. Depois, a falta de estímulo para você ler um livro. A gente vive um momento de pandemia
que a gente tem dado outro sentido à vida. Primeiro que a gente reconhece a importância de um bom livro nesse momento que a gente passa em quarentena, em isolamento social, de um bom filme, de uma boa música, né? É um momento que a gente reflete mais e vê esse valor da cultura. E aí não cabe a discussão de qual é a alíquota que vai ficar no final. Cabe que a gente não pode retroceder. Nós não podemos ter perda no incentivo à cultura da literatura. Nós não podemos ter perda em democratizar a literatura no nosso país, onde crianças não têm acesso a nenhum tipo de livro. Né? A gente viu agora a necessidade real de investir em tecnologia. As crianças da rede pública de ensino não têm computador, não têm acesso ao computador, e vai ter um ano de 2020 perdido. Um ano de 2020 que faltou ela ter acesso para poder levar conhecimento, para poder receber conhecimento. Então, acho que nós temos que discutir isso na ponta, ter muita cautela na discussão de tributação com os livros brasileiros. Acho que não podemos perder isso no nosso país. A reforma vai ter que ser muito bem ampla, discutida no Congresso Nacional. Acho que foi, e aqui deixo aqui foi uma bola fora da equipe econômica do nosso país. Tem muitos acertos essa equipe, mas esse foi um grande erro apresentado ao Congresso Nacional, mexendo no avanço que ainda não resolveu o problema de democratizar a leitura no nosso país. Nós precisamos, sim, fazer uma intervenção junto ao ministro da Educação, discutindo essa reforma de forma legítima na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, junto com o Senado, para não cometer um suicídio e matar aqui, né, o investimento, matar a literatura no nosso país. Renata. Oi, querido. Eu queria, acho que o Bichara ficou ali na parte dele, e aí é importante aqui a gente ouvir, ele tem um argumento dos dois lados, né? Na sua primeira participação, falou que ia passar aqui um pouco para a gente quais são os argumentos aí da equipe econômica, do governo, etc., na defesa dessa tributação. Então, queria ouvir do Bichara um pouco quais são esses argumentos. Claro, com prazer. Assim, eu quero só reiterar uma vez mais que eu não me filio a essa corrente, mas é importante, eu acho, a gente conhecer tecnicamente, né, quais são os argumentos do governo federal. Né? A ideia, e aí eu só quero dar um passo atrás, e lembrar a todos que nos assistem o seguinte: na verdade, não há na mesa hoje uma proposta de reforma tributária. Né? Quer dizer, os tributos classicamente incidem sobre 3 signos presuntivos de riqueza: patrimônio, renda ou consumo. O que a gente tem na mesa hoje é uma proposta de reforma tributária sobre o consumo. Né? Importante a gente fixar essa premissa. E aí, a doutrina internacional e as experiências dos países do primeiro mundo demonstram para uma tese de que a tributação sobre o consumo deve ser neutra. O que se pressupõe por neutralidade nesse caso? Ela não deve onerar a pessoa jurídica. Ela deve recair somente sobre o consumidor final do bem ou serviço. Portanto, a ideia da equipe econômica, por inspiração do economista Bernardo Api, é que toda a cadeia de consumo seja neutra. Deve haver, para qualquer bem ou serviço consumido, uma tributação de 12%, no caso de tributos federais, a ser paga pelo cidadão que consome o bem ou serviço. Não, essa tributação ela não deve gravar o meio da cadeia. Então, ele trata o livro como um outro bem ou serviço qualquer, atribuindo a ele incidência e a mesma alíquota. Aqui é muito importante se dizer o seguinte: virtualmente todos os setores estão reclamando da tributação. Todos os setores estão dizendo que vai haver uma demissão, que a carga vai aumentar muito. Assim. Então, esse argumento é um argumento de todo mundo. O que eu acho muito importante aqui no caso do livro é a gente ter em mente que livro é assunto de política pública. Ou seja, a expansão da cultura é um valor, ou deve ser um valor,
um valor fonte, um valor que nele reside a própria finalidade do Estado, né? Portanto, as políticas públicas devem ser alvo de subsídio. E aí o debate que se apresenta, que é um debate clássico no direito tributário hoje no mundo inteiro, é subsídio tributário versus subsídio financeiro. E aí eu quero dar um exemplo para vocês simples do que está acontecendo já hoje no que concerne a cesta básica, que evidentemente é outro item que, desnecessário debate sobre isso, deve ser alvo de política pública. O que propõe a equipe econômica? A retirada da isenção tributária dos itens da cesta básica. Mas, em compensação, há uma proposta, não na lei da CBS, mas nas propostas de emenda constitucional, de devolução desse valor via benefício. Então, o sujeito que usa, um sujeito pobre que usa cesta básica, ele terá o arroz, feijão desonerado. Nós que temos uma condição um pouco melhor, não. Em termos de política tributária, isso é inteligente, né? Ou seja, na prática, o incentivo, seja um subsídio financeiro, seja um subsídio tributário, ele deve ser direcionado à pessoa de menor renda. Não é razoável que, por exemplo, arroz e feijão sejam desonerados, considerando que uma parte dele vai para a mesa do rico, entendeu? Então, teoricamente, é mais inteligente o subsídio financeiro do que o subsídio tributário. Ou seja, aquele valor ele voltaria para a pessoa menos favorecida através de um mecanismo de política pública, como, por exemplo, o Bolsa Família. Mas esse é o argumento, tá? Eu estou só conjecturando o argumento, e aí eu queria dizer para vocês por que eu acho que ele não funciona nesse caso. Uma razão simples. Essa devolução via política pública pode ser feita, isso é a experiência mundial, de duas maneiras. Ou se dá um voucher para o cidadão, então um voucher para ele comprar um livro, um voucher para ele adquirir comida, ou até um ultraliberal diria que basta devolver aquele dinheiro em renda básica. O que acontece, para a gente nem evoluir muito na discussão, é o seguinte: a proposta do governo, ela só tira com uma mão, ela não dá com a outra. Ela veicula apenas a extinção do benefício, hoje consistente na isenção, e não propõe nenhuma política pública no lugar. Então, é claro que ela não pode funcionar. E há um outro aspecto que eu acho muito sério também, que eu queria compartilhar com os colegas, é o seguinte: o preço, como eu disse a vocês, o pressuposto da neutralidade é que todos os contribuintes fiquem com a mesma alíquota na aquisição de qualquer bem ou serviço. E que se acabem com todos os regimes diferenciados, os chamados benefícios fiscais. E esse é o argumento que a Fazenda utiliza para acabar com o regime diferenciado que isenta o livro da tributação. Mas aí é um ponto muito importante. Vocês devem estar imaginando, então, que a proposta veicula a extinção de todos os benefícios fiscais. Mas isso não é verdade. Alguns benefícios fiscais existentes são mantidos, né? Como, por exemplo, cesta básica, que eu comentei com vocês, fica mantido na CBS. Mas outros, prestação de serviço de transporte público coletivo municipal de passageiro, rodoviário, metroviário, ferroviário ou aquaviário, venda de imóvel residencial, venda de material para Itaipu Binacional, venda de produtos in natura, querosene de aviação para tráfego de aviação internacional, Zona Franca de Manaus, igreja ou templo de qualquer culto, fica aí a imunidade, né? Receita de cooperativa. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: embora no manual, na teoria, haja uma certa razão de ser na troca de um subsídio tributário por um subsídio financeiro, duas coisas. Primeiro, aqui não está falando de troca nenhuma. A gente está falando da revogação do subsídio tributário por uma incidência desacompanhada da respectiva compensação em termos de política pública. E segundo, o governo fez escolhas. Ele não fez uma revogação em massa de todos os benefícios para que todos os contribuintes fiquem submetidos à mesma regra. Alguns benefícios foram mantidos. Então, governar é fazer escolhas, né? É preciso que a gente entenda por que alguns benefícios foram mantidos e por que os do livro não. E só para terminar, tem um ponto que eu queria aludir para reforçar esses dois aspectos
que para mim são conducentes, é o absurdo da revogação da isenção, é que o prestígio do livro não decorre só de uma compreensão acadêmica ou cultural. Isso está positivado na legislação, né? É preciso lembrar vocês que a Lei 10.753, de 2013, a Política Nacional do Livro, diz textualmente: o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão de conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida. É fator fundamental para seu progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da renda. Então, o fato de a difusão dos livros ser uma política pública, não sou eu que estou dizendo, isso não é um juízo de valor meu. Isso está na lei federal, né? Então, a revogação do direito tributário jamais poderia vir desacompanhada de uma medida compensatória. É isso, política pública em prol do livro da leitura. A gente trabalha com isso há tantos anos no país e é muito importante assim, que esse debate aconteça agora, porque, de fato, como o Bichara falou, não dá para se pensar num formato de tributação sem imaginar uma política pública vindo, né, nessa compensação. Secretário Adolfo, você quer complementar? Eu queria federal, Áureo. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado Áureo. Sei que ele tem grande atuação em todo o estado do Rio. A gente está falando da tributação do livro, estamos falando de algo que vai ter um impacto, certamente, em municípios e estados, né? Na hora da compra, e aí na sua grande maioria, responsabilidade de estados e municípios a compra do material didático, etc, etc. Como é que você vê isso, hein? Diante, obviamente, de muitos municípios que já têm na educação seus orçamentos muito, de certa forma, apertados, né? Quer dizer, quando você fala do orçamento educação e saúde, comprometem boa parcela dos seus orçamentos. Naturalmente, sempre há discussão no decorrer de qualquer mandato, também em planos de cargos e salários, muitos que têm seu crescimento vegetativo, em especial na educação. Enfim, eu trabalhei no município de São Gonçalo, por exemplo, havia lá um plano de cargo e salário, e conforme iam sendo feitos concursos novos, etc., e é importante que se pague bem para o professor, óbvio, mas, de certa forma, vão acabando, o orçamento vai ficando comprometido, e quando a gente fala da compra de material didático e de livro paradidático também, como é que você vê um impacto de uma possibilidade dessa para governadores e prefeitos nesse processo? Secretário Adolfo, isso seria uma tragédia hoje no nosso país. Primeiro que as prefeituras estão muito debilitadas já para manter o investimento em educação. Você não também fica muito atento ao livro, mas quando a prefeitura também roda o material, que ela também tem imunidade ali do papel para fazer aquela apostila ou as provas, o que é necessário ali ser utilizado numa ferramenta de levar conhecimento. Quando a gente fala em incentivar a leitura, também é gerar oportunidade para todos. Eu acredito que a gente está na contramão do que a gente tem desenhado pelo Congresso Nacional. A gente votou uma matéria importante, que foi investimento em educação, que foi o novo Fundeb. Tirando de 10%, que é investido, levando até 2026 a 23%. Precisamos investir mais em educação e gerar oportunidade para quem quer investir em educação. A matéria, existe uma coisa, um pano de fundo por trás disso. Temos que ter clareza que quando você está trabalhando a reforma tributária, o Bichara foi muito feliz em colocar o tema de forma muito aberta, já existe outro programa sendo criado pelo governo de divisão de renda, ou então de mudar o nome de um programa de divisão de renda, que é o Bolsa Família hoje, criando Renda Melhor, ou outro nome que for dado, para distribuir renda
e ter ali a sua capilaridade de um governo instalado no país. Isso é muito perigoso, porque você prejudica alguns setores. Claro que um programa de isenção de renda é fundamental, mas não dá para você tirar uma política pública importante da leitura e utilizar em outra política pública, mas que é para perpetuar no poder e prejudicar o desenvolvimento do nosso país, prejudicar o desenvolvimento da educação brasileira. Então, temos que discutir amplamente isso no Congresso Nacional com a participação da sociedade civil, dos fazedores de cultura, dos professores, de todos que utilizam do livro do nosso país. Obrigada, deputado. Bernardo, você podia falar um pouquinho sobre esse impacto? A gente estava falando das pequenas livrarias, né, e desse impacto na ponta, mas a gente hoje vive nessa pandemia planetária. A gente já tinha uma crise no mercado editorial anterior a isso. Eu imagino que agora tudo esteja pior, né, por conta dessa pandemia. Como é que, assim, para você trazer um pouco de notícia para a gente sobre as pequenas editoras, né? A gente sabe que a gente tem a LIB, que é a Liga Brasileira das Editoras, que trabalha com essas pequenas e médias editoras. Eu imagino que isso deva estar causando, de fato, algum movimento, alguma onda grande em relação às pequenas editoras. Você podia falar um pouquinho para a gente? Bem, Renata, eu obviamente não posso falar em nome da Livre, mas meu trânsito aí por várias instituições ao longo de muitos anos me permite fazer alguma aproximação. Em primeiro lugar, as livrarias e as pequenas livrarias tiveram que enfrentar uma situação de queda de faturamento, principalmente no mês de abril, em muitos casos de 80% ou mais, ninguém tem um número exato. Tiveram que, assim como as pequenas livrarias, as pequenas editoras também formular estratégias de sobrevivência imediatas, né? E que passam basicamente por ações feitas via internet, seja através do comércio eletrônico, seja através da criação de conteúdos, principalmente via Instagram ou Facebook, para manter o relacionamento com sua clientela e até aumentar a audiência, porque a internet dá essa vantagem de você multiplicar sua audiência de modo exponencial. De qualquer forma, é uma situação muito crítica que coloca à prova, de um lado, nossa capacidade de adaptação, mas, de outro lado, nos coloca numa situação de extrema tensão, por dizer de alguma forma, porque o mundo do livro, mesmo com todo o seu glamour e seu valor simbólico, precisa comprar e vender, né? O livro é um produto cultural, mas se a gente não vende livro, se não produz livro, as coisas não acontecem e as empresas não sobrevivem. Então, tem que ter isso muito claro, que nós estamos sempre numa tentativa de equilíbrio entre a administração econômico-financeira de uma empresa e a sua intervenção no campo da cultura nas sociedades, né? Os canais de venda são diversos, as livrarias, as editoras, principalmente as pequenas, diante do fechamento das livrarias, tentaram buscar outros canais de venda, mas nós temos que ter claro que, em primeiro lugar, aproximadamente 50% da produção de livros no país se canaliza através das livrarias, ou seja, se vende na livraria, né? Por outro lado, se nós não respeitamos minimamente esta cadeia de comercialização, nós vamos canibalizar o sistema e vamos acabar com o ecossistema de produção e comercialização do livro. Então, isso é muito delicado. Nós temos, estamos tentando superar estas situações não sem conflitos, né? Tem muita livraria pequena reclamando, também tem editora pequena reclamando, enfim, precisamos conciliar os interesses e preservar o bem comum, que é
o sistema, estamos todos, e sistema no sentido de que uma alteração das partes significa alteração do todo. Então, nós não temos uma legislação que regule a comercialização do livro. A lei de 2003, a lei do livro, menciona o que faz, define o que é um editor, o que é um distribuidor, o que é um livreiro, mas, na prática, e digo, define em termos também de comercialização, né? Porque diz que o editor produz, diz que o distribuidor vende no atacado e diz que o livreiro vende no varejo, mas, na prática, isso não acontece. Na prática, nós temos algo que uma vez eu chamei de uma promiscuidade de mercado muito, muito perigoso, né? Agora, Richard, só para completar nessa, e aí é uma do STF lá atrás decidiu também, enfim, livro eletrônico e equipamentos de leitura, enfim, o Kindle famoso, que a grande maioria é o mais conhecido, no mercado são imunes também, né, de tributação. E aí estamos falando também, quer dizer, é bom escutar o Bernardo também, vocês dois, e deputado, quer dizer, de que além do livro físico, né, a gente, de fato, o Bernardo bem falou, a gente já vive, a Renata também, quer dizer, no Rio de Janeiro, várias livrarias fechando, óbvio que você tem um processo, né, outro dia a gente discutia aqui a coisa do livro numa das nossas lives, quer dizer, tem gente que ainda gosta, óbvio, do livro físico, mas, óbvio, você vai viajar, se você tem o teu Kindle ali, é muito melhor, você baixa tudo e leva, óbvio. Óbvio que o livro físico tem seu charme, tem, né, aquela coisa, o livro tem cheiro, né? Mas também tem um impacto nessa indústria eletrônica, vamos chamar assim, do livro, que vai acabar, quer dizer, essa decisão que se teve lá atrás do STF também vai acabar tributando não só os livros eletrônicos, imagino eu, mas também os seus equipamentos de leitura, né? Você sabe que eu, inclusive, me filio a esses dinossauros aí que gostam do livro fixo, né? E eu tenho um toque que, quando eu viajo, eu levo muito mais livros do que eu consigo ler. E a minha mulher, que está nos ouvindo, que é escritora, ela brinca comigo que toda vez que eu viajo, a minha mala de mão parece a mudança do Real Gabinete de Literatura Português, porque eu vou levando aquele bando de livro, aquele peso enorme, mas, enfim, isso é um vício, né? Mas, enfim, como o senhor observou bem, o Supremo realmente compreendeu que a imunidade dos impostos, né, é extensiva ao livro eletrônico. Então, parametrizou aí uma jurisprudência. Outro ponto, que se você me permite o gancho, eu queria também complementar, mas que eu acho importante, a respeito do argumento do ministro Paulo Guedes, e ele verbalizou isso, o deputado Áureo Fábio, textualmente, respondendo a uma indagação na audiência pública sobre a CDS, respondendo ao deputado Marcelo Freixo, e aí disse o ministro Paulo Guedes, não, mas você, por exemplo, não precisa de isenção para livro, né? Quem precisa é o pobre, o pobre não lê, né? Ele disse isso, né? Livro é coisa de rico, né? E o governo federal vai dar livro. Então, ele foi para aquela tese do subsídio da política pública que eu comentei, né? Sobre esse vídeo eu queria fazer 2 comentários, né? Primeiro, mentira, porque o projeto CBS, quer insistir nesse ponto, não vincula nenhuma política pública, não vincula nenhuma política, nenhum subsídio efetivo, financeiro, que possa compensar a perda do subsídio tributário, né? Segundo, que acho que não passa pela cabeça de ninguém que seja razoável que o Estado dê o livro e diga o que o cidadão tem que ler, né? Aí acho que seria uma política dirigista assim, um pouco soviética, né? Quer dizer, não quero que o Estado vá escolher o que eu quero ler, evidentemente, o contribuinte tem que ter a prerrogativa de ler o que ele bem entender, né? E também acho importante comentar que essa premissa dele de que o pobre não lê é muito preconceituosa, né? E acho que, para dizer o mínimo, indelicada, né? Um artigo interessante do Luiz Schwartz, recentemente publicado na Folha, traz um dado interessante, né? Que na recente Bienal do Livro participaram 600 mil pessoas,
e grande parte eram jovens da classe C. Na FLUP, Festa Literária das Periferias, os dados são ainda mais eloquentes. Do público total do evento, 97% declaram leitores frequentes de livro, 51% entre 10 e 29 anos, 72% não são de brancos e 68% pertencem às classes C, D e E. Portanto, eu acho que isso desmistifica essa tese de que livro é coisa de elite. E, é claro, ainda que se fosse, não deveria ser assim, né? Por exemplo, a cidade de Porto Alegre inclui livro na cesta básica. Uma interessante congregação de duas políticas públicas fundamentais, né? Então, e aí, só para concluir, ainda com relação a essa coisa da alíquota única, que é muito severa em países que adotam já o IVA, né? Que é para onde o Brasil quer caminhar, na Europa, se haveria... O Conselho da União Europeia havia uma diretiva determinando a alíquota mínima de IVA de 15%. Né? E, posteriormente, houve uma nova diretiva, a número 112 de 2006, autorizando a redução da alíquota do livro. Então, por exemplo, na Alemanha, onde há poucas alíquotas diferenciadas e onde a alíquota padrão do IVA de 19%, livros possuem uma alíquota reduzida da ordem de 7%, praticamente um pouco mais do que da alíquota padrão, né? Então, só para deixar claro que mesmo no ambiente do IVA, que pressupõe a neutralidade da tributação, em alguns lugares, como na Alemanha, há um tratamento tributário diferenciado para o livro. Né? Muito obrigada, Bichara. Gente, a gente vai chegar agora, secretário, deputado, à nossa rodada final. Eu queria pedir a vocês que dessem suas colaborações finais, falando a respeito dessa questão dos 12%. A gente está tratando hoje aqui de um tema muito importante para nós, muito caro, nós que trabalhamos com políticas públicas de livre leitura há muitos anos no país. Então, eu vou deixar para vocês essas considerações finais, para a gente poder falar um pouquinho nesse finalzinho com as pessoas que estão acompanhando a gente, que também entendem a importância da democratização do acesso ao livro. Adolfo, quer começar? Eu quero fechar para agradecer para todos eles, mas eu começo, então. Eu refaço, secretário. Eu posso não refazer. Tem problema, estou brincando. Eu quero agradecer muito, primeiro pelo debate qualificado de poder estar aqui com um deputado federal da bancada do Rio de Janeiro, que tão bem nos representa, de estar aqui revendo esse velho amigo, Bichara, amigo da vida toda, e advogado tributarista, enfim, conceituadíssimo, conselheiro da OAB também. Depois eu queria perguntar se a OAB está envolvida também, se está acompanhando essa história. Agradecer ao Bernardo. Bernardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que esse tema é muito rico aí para vocês, é fundamental. Então, acho que aqui a gente também... Eu digo que nessas nossas lives, né, Renata, a gente sempre constrói aqui uma parceria. Então, estamos aqui com um deputado que é da Comissão de Livre Leitura, é isso o nome da comissão, na Câmara de Deputados. Estamos aqui com um tributarista e estamos aqui com o Bernardo. A gente está com a mini audiência pública, quase, né? Aqui está formada, presidida, óbvio, o deputado tem a precedência como deputado presidir essa audiência e como membro da comissão. Então, eu digo que aqui a gente já constrói e já dá um pontapé inicial dessa conversa que vai acontecer certamente ainda esse ano. Não sei quando voltam as sessões presenciais no Congresso, deputado, mas dizer que acho que aqui a gente já forma... Bichara tem muita informação, quem sabe você tem a oportunidade, deputado, de chamar lá uma audiência pública para tratar desse assunto, convoca já o Bichara, convoca o Bernardo, e acho que a gente pode fazer um debate importante, também convocando toda a sociedade civil organizada, a nossa Renata como coordenadora de livre leitura e conhecedora
nacional desse tema também, pelo cargo que já ocupou. Então, agradecer a todos vocês. Acho que esse debate é muito rico, né? Acho que o governo vai entender e vai ser sensível a esse tema, porque é um tema, além de tudo que a gente falou da democratização, da importância da leitura, dos dados que trouxe aqui o Bixara na questão das classes C, D e E. Tem a história daquela menina que, acho que, se não me engano, que é da comunidade Tabajara, que foi na Bienal do Livro e olhou lá 2 meninas pedindo livros para os pais, e os pais não tinham dinheiro. Ela falou assim: quando eu voltei para casa com a minha mãe no ônibus, falei, eu vou montar uma biblioteca lá no... Acho que é a comunidade Tabajara. Ela montou, hoje ela faz um sucesso enorme com a sua biblioteca lá, com vários e vários livros já doados que ela construiu. Então, quer dizer, de fato, a leitura é de todos, né? E esse tema é muito rico para a gente, para a Secretaria de Cultura, que entende na literatura a sua importância. Portanto, acredito que a gente discutindo, acho que a gente levando, Bernardo, argumentos e métricas também, acho que é muito importante nessa discussão. A gente que discutiu agora há pouco a questão da Aldir Blanc, esse momento que a cultura vive, enfim, foi a primeira a parar, a última será a última a voltar nos seus diversos segmentos. Quer dizer, a gente ter o apoio aí também da Associação Nacional, trazendo números para que tanto o deputado Áureo, quanto o Bixara, aí, que é o defensor também dessa questão, que a gente possa levar esses argumentos, possa lá levar esses argumentos para o Ministério da Fazenda, e tenho certeza que a gente vai conseguir sensibilizá-los, entendendo do tamanho que será o impacto dessa tributação. Então, obrigado a todos aí, boa noite, estou muito feliz aqui da gente fazer essa conversa tão qualificada. Muito obrigada, secretário. Bernardo, suas considerações finais. Eu só vou falar uma coisa que já falei em outros âmbitos, e mais números também. A Unesco recomenda como número ideal de livrarias, uma para cada 10 mil habitantes. O Brasil deveria ter algo em torno de 20 mil livrarias. E, no entanto, temos aproximadamente 2.600 livrarias. Portanto, estamos muito abaixo do número ideal. A Organização Mundial da Saúde recomenda, da mesma forma, uma farmácia ou drogaria para cada 10 mil habitantes. No entanto, portanto, 20 mil farmácias seriam suficientes. No entanto, temos 80 mil farmácias no país, segundo a Abrafarma. Isto quer dizer, por um lado, que a saúde ou a doença são muito mais negócio, e, por outro lado, nos mostram que precisamos investir muito mais no livro e na leitura, porque um país sem livros e sem livrarias não tem remédio. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Bernardo. Boa noite a todos, eu agradeço muito. Obrigado. Nós que agradecemos. Bixara, suas considerações finais. Muito obrigada, foi muito importante também sua participação hoje. Muito obrigado, Renata. Enfim, agradecer o honroso convite, saudar o secretário, meu amigo Adolfo. Uma honra comparecer aqui a esse bate-papo organizado pela operosa Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Saudar o Bernardo, o deputado Áureo, grande liderança da bancada carioca. E dizer a vocês que eu acho que a gente tem que continuar na trincheira, né? A reforma tributária, ao contrário da reforma plebiscitária, não é uma reforma, ao contrário da reforma previdenciária, não é uma reforma plebiscitária, né? Os caras contra ou a favor. Na tributária, há um consenso para fazer a reforma tributária, mas o consenso termina aí. Cada um quer uma reforma para ser mais escura, e, no fundo, a gente está diante de uma guerra de informação. O governo promete muita coisa, quando a gente vai olhar no papel, é diferente. Quero dizer que eu estou inteiramente de acordo com o deputado. Eu acho que não é o momento de fazer a reforma tributária pelo Zoom, né? E também não se vá ao supermercado com fome, né? No momento desse de pandemia, de tragédia econômica. Já esperamos tanto, esperar mais um semestre não vai alterar nada. Acho que não tem porque a gente o que deve ser feito na reflexão está sendo feito com base no reflexo. Isso não é bom. Acho que a gente tem que voltar para o debate com calma sobre a reforma tributária e, fundamentalmente, sepultar essa infeliz ideia da tributação dos livros.
Uma vez mais agradeço um honroso convite, espero que a gente possa dar seguimento a esse debate aí outras vezes. Muito obrigado, foi uma honra. Nós que agradecemos, Bixara, foi muito rico mesmo. Deputado Áureo, também nossos agradecimentos e assim, a minha pessoal felicidade de saber que o senhor faz parte da Frente Parlamentar Mista, né, do Livre Leitura. É muito importante a participação dos parlamentares nessas questões das políticas públicas do livro. Suas considerações finais. Muito obrigada, deputado. Quero agradecer o convite feito pelo secretário Adolfo Conder. Também aqui falar da alegria do avanço que a cultura do Rio de Janeiro vem sofrendo, como Fundo de Cultura Municipal. Foi uma conquista importante na sua gestão. Falar da alegria de participar aqui com o Bixara, um grande tributarista, e que esclarece vários pontos tributários do projeto apresentado. Da alegria de participar aqui com o Bernardo. A gente vive aqui, Renato, um momento triste no nosso país e no mundo. A gente vive sobre uma pandemia. As livrarias já passam diversas dificuldades econômicas e você vê diversas livrarias fechadas no nosso país e vai fechar mais livrarias ainda se uma proposta como essa for aprovada. A gente vê uma proposta como essa um único sentido, de aumentar a desigualdade. De quem tem melhor recurso, vai poder comprar um livro. De quem não tem recurso, não vai poder ter um bom livro. Isso é muito triste no nosso país. Você tirar recursos de áreas importantes para depois aplicar em políticas públicas de divisão de renda, mas que tem um único sentido: pensamento de reeleição no Brasil. Eu quero aqui colocar minha posição como parlamentar em defesa do Estado do Rio de Janeiro, de votar contra esse tema apresentado. Sei a importância de discutir a reforma tributária, sei a importância de discutir reformas no país, mas não podemos permitir um retrocesso acontecer com a cultura e com a educação brasileira. Se tem alguma coisa que a gente não pode permitir nesse país, é nos tirar o conhecimento. Isso a gente não vai aceitar em nenhuma reforma apresentada no Congresso Nacional. Tenho aqui a clareza que esse debate é fundamental e tem que ser compartilhado, expandido aqui através das redes sociais para que a sociedade possa participar desse debate. Eu defendo que a reforma tributária seja votada logo após ter uma vacina para que possa ter o debate presencial, que a sociedade possa participar, que as federações possam participar, porque esse tema é muito caro para a sociedade e essa vai ser a nossa linha de trabalho na Câmara dos Deputados. Eu estou ocupando pela terceira vez consecutiva um mandato na Câmara dos Deputados, conferido pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, e tenho que exercer isso com muita responsabilidade nesse momento que a gente vive no nosso país. Quero aqui fazer uma pequena lembrança a todos os participantes, que não tem a ver com o livro, mas para ler um bom livro, nós precisamos ter saúde, a pandemia não acabou, o coronavírus ainda não acabou, precisamos tomar todos os cuidados possíveis de uso de máscara. A minha máscara está aqui, eu estou fazendo a live, mas eu sempre usando máscara, álcool em gel e lavar bastante as mãos, porque nós temos uma guerra agora, que é vencer o coronavírus. Depois, nós vamos discutir a reforma que o Brasil precisa, a reforma tributária. Mas todos os nossos esforços têm que ficar hoje em vencer o coronavírus, que tem ceifado vidas, que tem acabado com os sonhos de muitos brasileiros e tem hoje assolado a população desse planeta. Então, vamos concentrar todos os nossos esforços a vencer o coronavírus para depois fazer uma ampla reforma que seja, assim, digna da participação da população brasileira. Muito obrigada, deputado. Secretário, a gente começa já a se despedir. Já agradecer, eu vi um monte de gente aí que participou, tá o João do Corujão, tem uma galera aí que a gente tem que agradecer a presença. André Costa, nosso cônsul, que está cônsul, se eu não me engano, na Suécia, está nos acompanhando lá da Suécia. Olha só. E é um homem que escreve. Então, tem muita gente aí bacana nos acompanhando, nosso Carlos Janandra, Novo,
muita gente acompanhando a gente que é ligado, e a turma, as nossas queridas gerentes das bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro estão aqui Beijo, nos acompanhando. queridas. Um beijo grande para todas elas, que são batalhadoras pela cultura e pela literatura da cidade. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos vocês. Guilherme vai chegar aqui para poder fechar aqui a nossa sala, mas foi uma noite muito importante. Assim, agradeço cada um de vocês e a gente segue acompanhando esse tema. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço grande. Olá, boa noite a todos. Bom, depois dessa edição de estreia, com um tema, sobretudo, necessário, não é mesmo? Eu proponho aqui o convite, reitero o convite, para que vocês fiquem atentos às outras edições do Radar da Cultura, os demais programas aqui da Cidade das Artes, o Cultura em Rede, Conexão Literária, as nossas lives musicais também, enfim, que vocês fiquem por dentro de todas as redes. Tenham uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!